Fala pessoal, a paz. Mais uma escola dominical aí que a gente vai fazer online. O título da lição hoje é Abacuque, Confiança e Esperança. Vai ajudar o papai? Então pode orar. Você, a pessoa digital dominical. Amém. Amém. Bom, essa lição, o objetivo dela é ensinar a gente a confiar e ter nossa esperança em Deus, né? Abacuque significa abraço. Confiança e esperança, duas palavras que agradam a Deus, né? E a ausência delas também nas nossas ações desagrada a Deus. O texto bíblico está em Abacuque 2, de 1 a 4 e Abacuque 3, de 17 ao 19. Vamos lá, Abacuque 2, 1 a 4. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver que me dirá, e o que eu responderei no tocante da minha queixa. A resposta do Senhor aqui é Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-se bem legível sobre tábua, para que a possa ler quem passar correndo. Ou seja, todo mundo ia ver essa mensagem. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará, e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 3, 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malha, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esse momento aqui que Abacuque está vivendo, no ano mais ou menos 605 a.C., o que estava acontecendo? O povo, havia uma desordem muito grande, uma desordem, corrupção, fome, miséria. O povo estava sendo massacrado pelos caldeus, né? E Abacuque, então, ele busca uma resposta de Deus. Por que estava acontecendo aquilo com o povo? Por que aquela desordem, né? E como nós hoje, quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, a gente questiona Deus, por que está acontecendo, né? E Abacuque 1, no versículo 2, ele ora a Deus, aqui, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? E aí, Deus dá uma resposta para Abacuque, por que estava acontecendo aquilo? Por que o povo estava sofrendo? E aí, Abacuque entende que tudo estava dentro dos planos de Deus, até o que estava acontecendo de ruim estava nos planos de Deus, né? Tudo aquilo era para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E aí Deus dá
a visão para Abacuque e ali ele entende que o justo vai viver da sua fé. Ou seja, não importa o que está dando de errado à nossa volta, o justo vive da fé. Então, e nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Como Abacuque ele entendeu que tudo que estava dando de errado ali, os caldeus massacrando o povo, era tudo plano de Deus. Não eram os caldeus que tinham tomado decisão era Deus que tinha conduzido os caldeus até o povo para fazer aquela maldade. E para quê? Para que o povo se arrependesse. O que está acontecendo com o mundo hoje? O homem esqueceu de Deus. O homem, ele na realidade, ele sempre quis ser Deus, né? E a tecnologia, o avanço da ciência, só afasta o homem de Deus. E tudo isso que está acontecendo, será que não é plano de Deus para que o homem ele volte, né, a ter essa esperança em Deus, a confiar em Deus? E então, após Abacuque entender, né, que era plano de Deus e que ele deveria viver da fé, não da esperança aqui nessa terra, né? Não de esperar que as circunstâncias fossem favoráveis para ele ter confiança. Não, ele ter confiança em Deus. A confiança dele deveria estar em Deus. E ele entendeu isso. Tanto que no final, né, ele aqui já é um outro Abacuque, não é aquele Abacuque mais cheio de dúvida, né? Não é Abacuque cheio de dúvida mais. Ele ora então, olha só, Abacuque 3,17. Aquele Abacuque lá do início estava cheio de dúvidas. O que está acontecendo? Será que perdeu-se o controle? E aí aqui no final ele ora a Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malha e nos currais não haja gado. Uma situação muito difícil. Se fosse trazer para os nossos dias de hoje, seria uma pessoa sem emprego, sem comida, sem casa para morar e sem esperança de conseguir outra coisa. E aí, olha o que ele fala aqui no 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque entende aqui que não importa o que acontecer nessa terra, ele vai se alegrar no Senhor. Mas como isso é possível? É possível desde que a esperança não esteja baseada nesse mundo aqui, né? A nossa esperança deve estar em Deus. Ele conclui aqui no 19, o Senhor Deus é a minha força, ou seja, a força dele vem do Senhor, não vem desse mundo. A minha força vem do Senhor, ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Em Jeremias 17:7 está escrito assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, bendito porque tem paz, né? Jeremias aqui agora, ele demonstra um homem que tem paz, mesmo diante das mesmas situações difíceis. Nada melhorou aqui, continua tudo difícil, mas agora a confiança dele e a esperança no Senhor traz paz para ele em plena dificuldade.
E isso também deve acontecer com a gente, né? A nossa esperança deve estar em Deus, a nossa confiança. Deus não se agrada se a nossa esperança não estiver nele. Se a gente não confiar em Deus, não é, Sara? Se a gente não confiar em Deus, Deus não se agrada da gente. E bom domingo para todos, né? Que Deus nos abençoe. Né, Sara? Bom domingo.